Olá para todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando as micronações dos inscritos que enviaram seu país imaginário na comunidade do canal. Para você que não sabe o que são micronações, resumidamente, são simulações de países, podendo ter vários tipos de configurações. Aqui neste canal, tenho vários vídeos envolvendo micronações. Se inscreva no canal e confira todas, e também se inscreva para acompanhar a comunidade do canal e participar dos próximos vídeos. Agora vamos continuar com as micronações. A primeira micronação é o Reino Unido de San Marino do Norte e Vaticano. A história desse país começa a partir do momento em que o Vaticano e San Marino passavam por uma instabilidade política. Então houve um plebiscito para decidir qual sistema de governo San Marino deveria adotar. O povo do norte aderiu à democracia. E o povo do sul aderiu à diarquia. Então iniciou-se uma guerra civil no país. Para acabar com o conflito, a ONU divide San Marino em dois, sendo respectivamente San Marino do Norte e San Marino do Sul. Enquanto isso, no Vaticano, um papa foi acusado de ser ateu, então um soldado da guarda suíça executou o papa, e tomou o poder como rei absoluto. Este rei propõe a junção com San Marino do Norte, e assim se fez, criando o Reino Unido de San Marino do Norte e Vaticano. O governo desse país é uma monarquia absolutista, tem um PIB de 10 milhões, e uma área de 800 km². Gran San Marino foi um país localizado entre as montanhas, florestas densas e áreas rurais bem populosas. Seu sistema de governo era uma monarquia, e os idiomas oficiais foram o italiano e o inglês. Por volta do século XII, San Marino já tinha uma configuração política, com seus estatutos e cônsules. E devido ao isolamento geográfico, conseguiu manter-se independente, apesar da rivalidade entre nobres e bispos vizinhos. Em meados do século XV, San Marino era uma república regida por um conselho de 60 membros. No século XVI, foi ocupada temporariamente por César Borgia. Tentativas de anexação aos estados pontifícios, no século XVIII, marcaram o declínio da república. Quando Napoleão invadiu a Itália, respeitou a independência da República de San Marino e chegou a propor a extensão de seu território em 1797. Mais tarde, o Congresso de Viena, ao final das guerras napoleônicas, reconheceu a soberania do país. Durante um movimento de unificação da Itália, San Marino ofereceu asilo a revolucionários, entre os quais Giuseppe Garibaldi. Depois que a Itália se unificou, uma série de tratados, em 1862, confirmou sua independência. A República adotou o regime fascista, em consonância com a política italiana, e em 1944 foi invadida por refugiados alemães, bombardeada e ocupada pelas forças aliadas. Recuperada a independência, San Marino foi governado por uma coalizão de comunistas e socialistas até 1957, quando chegou ao poder uma aliança entre o Partido Democrático Cristão e o Partido da Democracia Socialista. Em 1978, comunistas e socialistas voltaram ao governo, no qual se mantiveram depois das eleições de 1983. Em julho de 1986, a crise política resultante de um escândalo financeiro que envolveu os socialistas levou à formação de uma nova coalizão entre democratas cristãos e comunistas. Em 1990, o Partido Comunista passou a se chamar Partido Democrático Progressista. 2 anos depois, os democratas cristãos aceitaram formar um governo de coligação com os socialistas e decidiram não fazer novas alianças com os progressistas, devido ao fracasso do comunismo na Europa. Então em 2000, Ítalo Respace dá um golpe de estado em San Marino e instala a Gran San Marino ou Gran Marino. Principado de Versalhes. Localiza-se no Palácio de Versalhes, tendo alguns prédios ao redor.
Possui 12 km² e tem como sistema uma monarquia absoluta eletiva, que elege um príncipe e um arcebispo. Também tem uma economia baseada no turismo. A história do país se dá quando foi concedido aos filhos de Napoleão I o título de protetor de Versalhes e arredores, onde continuaria reinando sem interferência do governo. Assim, muitos moradores de Paris se mudaram para lá, criando uma pequena vila. Porém, a República de 1871 queria a vila sob o governo republicano. Assim, os Bonapartes se exilariam na Espanha. Depois desse episódio, o povo se revoltou, compraram caminhões da Espanha e declararam independência. Para precaução, a Espanha enviou cerca de 3.000 soldados e armas para a vila. Também reconheceram a independência. Em 1898, o neto de Napoleão I morre, e assim surgiu a monarquia eletiva. Sacro Império Lagostininha. Localiza-se no Mar Negro, tendo como território uma cidade subaquática. Todos os prédios e casas têm uma imagem do líder Lagostaten. O país possui 563 km², tendo a monarquia parlamentarista como sistema de governo, comandada pelo monarca Lagosta Lagostinha. A história se passa na Guerra Fria, quando aparece uma lagosta muito esperta no Mar Negro. Ela foi testada pelos soviéticos na Guerra Fria para derrotar os Estados Unidos. Essa lagosta fugiu e construiu cidades e vários prédios com suas próprias mãos, junto com seus amigos. Então criaram o Império Lagostininha. A sua economia é a maior do mundo, com 17,7 quadrilhões em PIB. O sistema é semelhante ao do Reino Unido. Tem o primeiro-ministro, o Dom Lagostiano, e o rei, sendo Lagosta Lagostinha. O exército do país é tão forte que eles derrotam todos os soldados do mundo com apenas um golpe. República Federativa dos Pinguins. Se localiza no Mar Antártico, possui 300 km² e tem como sistema de governo uma monarquia eletiva. A história começa em 938, quando os vikings, vindo da Europa, chegaram a uma ilha perto da Antártica. Lá eles viram uns animais diferentes, os pinguins. Batizaram o lugar como Pinguinland e foram embora. Muito tempo depois, em 1799, exploradores portugueses encontraram o lugar e algumas cabanas que eram dos vikings. Eles encontraram o mesmo animal e deram um nome de pinguim. Com isso foi fundada a República dos Pinguins. Em 1917, essa república ficou conhecida pelos alemães, sendo atacada por eles e anexada no Tratado de Versalhes. Em 1945, o Hitler fugiu para a República dos Pinguins e se escondeu ali até 1957. Depois, em 1958, foi proclamada a República Federativa dos Pinguins, como país independente. República de Victeno. É um país que possui aproximadamente 10 casas, uma casa grande, sendo a sede do governo, tem mercado, igreja, hospital, biblioteca e uma praia, com cerca de 20 habitantes. Localiza-se próximo a São Paulo. Possui 19 km² e o real victeniano como moeda oficial. Tem $5.000 em economias, sendo R$1 milhão victenianos. O turismo é a fonte econômica do país. Tem a República Ditatorial como sistema de governo, e é liderada por Victor Machado. A história começa quando Victor estava navegando pelo Atlântico, quando avistou uma ilha. Após mais pesquisas, soube que o Brasil não tinha reivindicado o território, assim, ele cria a República, isenta de impostos. República Imperial Brasiliense. Esse país se localiza em um pequeno pedaço de Assis, Brasil, no Acre. Tem uma área total de 989 km², um PIB de $5 milhões. Tendo como sistema de governo uma república monárquica semipresidencialista e semiconstitucional, sendo governada pelo chefe de Estado, sendo o imperador da república.
e o segundo chefe de Estado, o presidente do Império. A história começa após a cidade de Assis, Brasil, ser dominada pelo PT. Um senador chamado Clériston, que não gostava do partido, resolveu dar um golpe de Estado na cidade, separar um pedaço e transformá-la num império diferente, sendo uma junção de um império com uma república. Clériston logo é apontado como o primeiro presidente, e escolhe uma youtuber gaúcha como imperatriz, dando o título de Eduarda I. Assim foi proclamada a República Imperial Brasiliense. Reino do Atlântico. Esse país possui 20 quilômetros, tem a monarquia absolutista como sistema de governo, liderada por André Moser I. Localiza-se no Atlântico Sul a 2.500 quilômetros a leste da costa brasileira do estado do Rio Grande do Sul, e é ilustrada por uma floresta de pinheiros, com uma pequena aldeia de madeira. Após uma grave crise econômica no Brasil, o bilionário André Moser decide construir uma ilha artificial no Atlântico Sul em águas internacionais, a 10 metros acima do nível do mar, para evitar o aumento do mesmo, devido ao derretimento das geleiras. O país possui um formato quadrado, com 20 quilômetros de extensão de cada lado, e é formado por terra e rocha. Sua superfície é coberta por uma floresta de pinheiros e solo fértil. Junto de André Moser, vieram outros 500 brasileiros em busca de uma vida melhor. O país é uma monarquia absolutista, e seus habitantes devem seguir as leis do país, que proíbem atos prejudiciais a outros moradores da ilha. O país adota uma economia de subsistência, onde tudo que é produzido é consumido pelos seus moradores, desde pequenas hortas, até galinheiros e pequenas criações de vacas para a produção de ovos e leite, além de criação de ovelhas e plantações de algodão para a produção de roupas, cobertores, casacos e outros produtos. Todos os habitantes são vegetarianos. O país também possui um sistema de captação de água das chuvas e uma pequena usina autônoma de dessalinização. Os habitantes do país também praticam esportes ao ar livre, participando frequentemente de campeonatos internacionais. O clima do país é temperado, com forte calor no verão e muito frio e neve no inverno. O país possui uma escola que ensina bons valores e costumes, além de conhecimentos básicos para a vida cotidiana. Também possui um sistema de água contra incêndios. Possui a maior expectativa de vida do mundo, de 90 anos, muito graças à alimentação natural e à prática frequente de atividades físicas e baixo nível de estresse. Nunca foi invadido, pois conta com grande apoio da comunidade internacional. A população da ilha é controlada, não podendo exceder os 1.000 indivíduos. Caso esse número seja ultrapassado, alguns habitantes são enviados para outros países com dinheiro e documentos para começar uma nova vida. República Popular das Formigas Unidas. É um país localizado na Índia, tem uma área de 1,5 km². Tem uma república semi-parlamentarista socialista de mercado como sistema econômico e sistema de governo. Esse país se passa dentro de um formigueiro, que mede 2 metros acima da terra e 150 metros abaixo da terra. A história começa quando um indiano foi jogar água no formigueiro, fazendo as formigas ficarem furiosas e se rebeliarem, assim matando o indiano e exterminando o exército indiano. No Tratado de Paz com a Índia, elas pediram somente sua independência e reparações de danos ao formigueiro. Logo depois da sua independência, um livro de Carlos Marx cai em cima do formigueiro e o líder do formigueiro o lê e decide aplicar uma república comunista no formigueiro. E enquanto estava pesquisando no seu iPhone em miniatura, percebeu que havia um comunismo melhorado, chamado de comunismo de mercado, e decide mudar o governo novamente. 3 meses depois, a República Popular das Formigas Unidas se torna a maior potência do mundo, se aliando à China e destruindo o resto do mundo com seu exército poderosíssimo, apenas para demonstrar seu poder. Mamacolândia. Tem um território de 996 km², e se localiza em Vitimarzum.
O sistema de governo é uma república Mamacao, comandada pelo Mamaco Bike. Nessa micronação, tem umas árvores muito legais, que são cheias de laranjas verdes. Também tem alguns gnomos de 1,20 de altura que o Mamaco Bike chama de pinguins. Possui 14 camelos do Jairzão discreto, que passeiam em bikes alugadas do Mamaco Bike. O Mamaco ancião prevedor de futuros faz jogos de azar, e como esse velho é muito sacana, ele ganha tudo porque ele prevê o jogo. Alguns mamacos da guarda Mamacao fazem a segurança do local, para que nenhum Pedro entre na micronação. O Mamaco de Testes 2 não faz nada. Além de tudo isso, o país também tem alguns mamacos espalhados por aí, que ficam falando piu-piu sobre a história desse país. Era uma vez um Miguelão. Esse Miguelão disse ao Jairzão Camelo para dizer ao Mamaco Bike para ele criar uma micronação do Mamaco. E então no dia 29 de julho de 2021, o Mamaco Bike cria a micronação Mamacolândia. Agora Mamaco Bike tem um lugar para morar, pois antes, ele morava com Jerezão discreto em Pamuba, só que os carinhas da Pamuba não gostavam do Mamaco Bike, porque uma vez ele ferrou tudo com uma bike, além de ter feito o Jerezão ser expulso da capital de Vitimarzum, Caoba. Mamacolândia é um refúgio para todos os mamacos do mundo, que buscam proteção do tirano Pedritos Mitek. Diversas vezes o Mamaco Bike tentou pintar o Mamaco de rosa e vender para o governador da Líbia, mas não deu certo. No país, acontecem eleições todas as semanas, onde mamacos concorrem ao cargo de chanceler Mamacao, sendo que só é permitido 5 candidatos. O Mamaco Bike pede ajuda ao Mamaco ancião prevedor de futuros, para eles se clonarem 5 Mamacos Bikes, e fazer com que eles concorram à eleição. E acredite ou não, o Mamaco Bike sempre vence. Incrível! A economia do país do Mamaco Bike é focada na exportação de muitas bikes e laranjas verdes. Como a micronação é muito grande e tem saída para o mar, o Mamaco às vezes usa sua bike para nadar na água, e isso atrai muitos turistas. O Mamaco Bike às vezes consegue de graça alguns refrigerantes de laranja no bar do Ouda em Trípoli, e vende para outros países ou províncias. Reino de Mevne. Esse país tem um território de 18 km², se localiza no centro da Bielorrússia. É basicamente uma cidade medieval, tem um castelo, cercado por casas comuns da época e uma muralha cercando todo o reino, com um portão. Fora da muralha, há uma floresta temperada, tem como sistema de governo um monarco-comunismo, também é um governo matriarcal. Por estar localizado numa área remota, as autoridades governamentais não têm ciência da existência do reino, então ele pode existir normalmente sem influência do mundo externo, embora eles saibam do que acontece fora das muralhas do reino, por causa de seus espiões. Ninguém que está fora sabe sequer da existência do país. Sua economia é familiar de subsistência, e se baseia praticamente apenas no cultivo de milho. O reino funcionava como uma cidade medieval comum, com relações de cavalaria, guildas, etc. A maior diferença é que a sociedade era matriarcal. Tudo isso mudou quando a rainha foi viajar. Com isso, sua filha de 15 anos deu um golpe de estado, tomou o poder e instaurou o comunismo, banindo todas as relações de exploração típicas do mundo medieval, opressão por mestres de corporação ou por grandes cavaleiros, por exemplo. Ela decretou democracia direta, o povo votaria para tomar suas decisões, que seriam realizadas através de seu poder monárquico absoluto. Ela gerou muita polêmica entre os setores mais conservadores do reino, por estender o sufrágio universal aos homens, já que se acreditava que apenas mulheres deveriam votar. Apesar disso, tudo foi um sucesso, e o reino se manteve próspero. Os trabalhadores das guildas deixaram de ser explorados. Star agora é aclamada pelo seu povo, e todos viveram felizes para sempre. Livre de Cranvins é um país localizado no Acre, mais especificamente em Rio Branco.
é governada pelo Alien 667-8. Dentro de uma monarquia alien. Se passa dentro de um território com 7 quilômetros quadrados, sendo a casa alienígena o território principal. Sua economia é movida, principalmente, pelo comércio espacial. E sua história começa quando aliens invadem uma casa no Acre, instalam uma base, e depois declaram independência. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, para acompanhar os próximos vídeos e as próximas postagens na comunidade. Até breve.